É inconfundível o som que sai do piano de Mário Lajinha. O músico está a lançar, 19 anos depois, Retorno, o seu segundo disco a solo. Neste ensaio geral, sentado ao piano, dá-nos uma entrevista em que toca pelo meio. Mais à frente, um livro que tem um padre e um psiquiatra no epicentro. O Lugar da Incerteza marca o regresso da escritora Patrícia Reis ao romance. Além das sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, viajamos até a Ponta Delgada, onde começou a capital portuguesa da cultura. Foi com o espetáculo Deixa Passar a Vida, inspirado no poema Ode à Paz, de Natália Correia, que inaugurou ontem, no Coliseu Micaelense, a capital portuguesa da cultura de Ponta Delgada, nos Açores. Inicia-se assim um ano de programação que pretende sublinhar, por um lado, as tradições, por outro, as expressões contemporâneas da cidade da Ilha de São Miguel e do arquipélago. A fadista Cátia Guerreiro é a comissária que, ao ensaio geral, explica quais as linhas em que vão apostar. Nós decidimos apostar em dois pilares fundamentais. Um é uma programação diferenciadora, portanto oferecer à comunidade uma programação que habitualmente não consegue chegar à região autónoma dos Açores, à ilha e à Ponta Delgada, porque estamos no meio do Atlântico e tudo é muito difícil de fazer chegar aqui, bastante dispendioso. Portanto, este ano é efetivamente um ano de grande oportunidade para poder trazer uma programação que aposta nas grandes instituições, nomeadamente no Teatro Nacional de São Carlos, na Companhia Nacional de Bailado. Estamos a desenvolver um trabalho muito importante com o Teatro Nacional Dona Maria, de formação e de espetáculos para a camada infanto-juvenil, e ainda apostar em programação forte com a identidade cultural do território, trabalhando com os artistas da ilha, da região, de uma forma mais alargada, apesar de que a capital é em Ponta Delgada, mas nós alargamos as nossas convocatórias aos artistas de toda a região. Vai haver aqui uma interação entre os artistas que virão do continente e da Madeira para o território, para trabalhar em conjunto com os nossos artistas. As comunidades artísticas estão a desenvolver projetos muito dedicados ao tema da capital, que é o Lugar do Amanhã. Isto para te falar do segundo pilar, deste segundo pilar em que nós apostamos, que é pensarmos muito no legado da capital portuguesa da cultura e que dá um enfoque especial à maneira como nós vivemos e acreditamos que a educação e a cultura devem estar de mãos dadas, porque é através da cultura e da educação que nós conseguimos alimentar e de fazer despertar curiosidades nos mais jovens, que são eles quem vão trazer o nosso amanhã, que nós esperamos que seja mais risonho e mais esperançoso. Ao longo deste ano, a capital portuguesa da cultura vai contar com vários programadores para construir este lugar do amanhã, da literatura à música, do teatro à arquitetura, passando pela religiosidade. Serão diferentes as áreas em que a capital vai apresentar programação. A Ponta Delgada irá, por exemplo, o espetáculo de Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, ou a Companhia Nacional de Bailado, mas haverá mais que os programadores pensaram, diz Cátia Guerreiro. Quando eu fui convidada para esta missão, o desafio, quando me foi lançado, tocou-me muito profundamente, naturalmente, como deves imaginar. Foi muito comovente para mim confiar em mim uma missão tão honrosa, porque efetivamente é voltar à minha terra e poder contribuir e retribuir com tudo aquilo que tem sido a minha aprendizagem, tudo aquilo que eu tenho absorvido do mundo que eu tenho corrido. E foi precisamente por perceber que quem vê a ilha de fora, vê a ilha de uma outra forma e percebe aquilo que pode trazer para contribuir para um crescimento maior do território. Não nos esqueçamos que estamos a falar de um território que está no meio do Atlântico, é ultraperiférico, e que muitas vezes oportunidades de contacto com agentes exteriores, apesar de que nós temos aqui uma comunidade artística muito vibrante, acontece muita cultura aqui na região autónoma dos Açores. O que se passa é que
depois há dificuldades muito grandes de fazer com que os contactos sejam reais, não é? Que haja um intercâmbio com artistas exteriores real. Tudo o que são as logísticas de viagens aéreas e de alojamentos é tudo muito mais demorado e 4 vezes mais caro do que fazer e promover no território continental. E, portanto, apostar em curadores que têm uma forte ligação, a maior parte deles são açorianos. Muitos deles estão no território, outros são açorianos que, como eu, saíram e conquistaram o mundo. Trazemos o que vem da inspiração do exterior e da experiência de vida e profissional de cada um dos curadores açorianos que estão fora, trazendo para o território e com a ajuda dos que estão no território e que são do território, poder mobilizar e fazer os contactos porque conhecem tudo, não é? E conhecem como funciona tudo aqui. Se está nos Açores ou pensa viajar até Ponta Delgada, pode consultar o calendário da programação no site pdl26.pt e nas redes sociais do evento. É um regresso ao romance. A escritora Patrícia Reis lança na próxima semana O Lugar da Incerteza. É um livro marcadamente urbano, passado em Lisboa, onde uma trama cruza personagens com vidas à beira de um abismo. No epicentro da ação, um psiquiatra e um padre. Mas antes de sabermos mais sobre a história, perguntamos a Patrícia Reis como foi voltar a escrever ficção depois do sucesso da biografia de Maria Teresa Horta. Bom, regressar ao romance não foi fácil. Porém, também uma manobra de sobrevivência, ou seja, estas duas personagens principais, o psiquiatra e o padre, surgiram ainda eu estava a escrever a biografia da Teresa e eu percebi que de alguma forma a minha cabeça precisava desse refúgio da ficção, porque era muito intenso aquilo que eu estava a fazer e aquilo que eu estava a ler para a biografia da Teresa, porque estava já na parte final, digamos assim, em que tive que recorrer muito mais à investigação e a ouvir outras pessoas e consultar fontes do que propriamente partir do discurso dela. E a biografia foi um processo muito difícil, muito duro de levar até ao fim. E eu de repente achei que podia ser divertido então começar a pensar nestas duas personagens, no padre e no psiquiatra. António é psiquiatra, Eduardo, padre. As suas vidas cruzam-se nas páginas deste Lugar da Incerteza, onde Patrícia Reis tenta interrogar o tempo presente e quem somos hoje depois da pandemia. Olhar a condição humana e olhar este tempo vertiginoso. Tu vives na violência da razão. As pessoas têm todas que ter razão. Eu acho que a pandemia nos colocou numa bolha de egoísmo e de individualismo. Recordo-me que muitas pessoas achavam que depois da pandemia ficaríamos todos mais bonzinhos, que a humanidade teria aprendido uma lição. E a verdade é que 6 anos depois estamos bastante piores do que estávamos. A todos os níveis. Ao nível das redes sociais, dos insultos, do facto dos insultos serem gratuitos. Podem ser gratuitos, podem estar fora de contexto e as pessoas podem impunemente exercer a sua violência e até perdem ou perderam uma certa vergonha de dizer: não, eu sou racista, não, eu sou homofóbico, não, eu não concordo nada, eu acho que os imigrantes, não sei o quê. E este discurso é de uma enorme violência que precisa de ser combatida de alguma forma para nós conseguirmos encontrar um terreno de maior capacidade de debate, capacidade de escuta do outro, perceber que a vertigem e a velocidade a que vivemos não nos beneficia. Nós precisávamos de ter mais tempo de incerteza, mais lugares de incerteza, mais lugares de dúvida, mais lugares de debate, no sentido plural, digamos assim, não é? Voltamos às personagens centrais do livro. Quem são, afinal, António e Eduardo, através de quem Patrícia Reis constrói a sua história? O António, o psiquiatra, porque construiu toda uma persona nesta ideia de que consegue ler os outros e na convicção de ter razão sobre qualquer coisa, e que descobre num padre mais velho, que está no fim da vida, que tem um cancro, um espaço de diálogo como nunca teve. E de repente percebe que o espaço da dúvida também é benéfico. E este padre é um padre que, no fim da vida, sem uma resposta de Deus, é a grande questão teológica, não é? O silêncio de Deus, o que é que isso significa?
perante a sua própria mortalidade, que caminho é que escolheu e porque é que escolheu. Voltamos, se quiseres, àquilo que eu acho que acaba por ser uma marca nas coisas que eu tenho escrito ao longo do tempo, que é a questão da construção da identidade. Como é que os diferentes eventos da tua vida contribuem para uma construção de identidade e em que medida é que o teu passado é a tua identidade. A escritora, que está agora a lançar este livro pela Companhia das Letras, diz que considera a literatura uma voz política. Eu acho que a literatura é um movimento profundamente político, porque observa o mundo, conta a história do mundo, reflete sobre o mundo, analisa o mundo, e isso é a parte mais interessante para mim. Não me interessa o decalque da realidade, interessa-me aquilo que a realidade suscita como pensamento, interessa-me a promoção do pensamento, e nesse sentido este romance tem essa assinatura mais urbana, digamos assim, mas também tem capacidade de procurar uma outra identificação das pessoas que vêm para a cidade e que trazem uma série de dúvidas e de fragilidades e constroem identidades porque acham que têm essa pressão da sociedade, do mercado de trabalho, para serem assim ou para serem assado. E eu acho estes movimentos muito interessantes, mesmo como movimentos políticos, se quiseres. A apresentação do Lugar da Incerteza estará a cargo do escritor Walter Ugumem, dia 5, no Corte Inglês, em Lisboa, às 6h30 da tarde. No Ensaio Geral, olhamos outros livros, agora na voz de Guilherme de Oliveira Martins, numa colaboração com o Centro Nacional de Cultura. Num tempo de muitas incertezas, Gonçalo M. Tavares escreveu uma epopeia satírica e distópica que tem por título O Fim dos Estados Unidos da América, publicada pela Relógio d'Água. Tudo começa com uma enigmática entrada da peste nos Estados Unidos. Os protagonistas correspondem a tipos bem conhecidos do mundo contemporâneo. Ted Trash é um extremista com traços semelhantes a Donald Trump. Left Wing é um outro extremista radical no outro lado do espectro político. Ambos são responsáveis pela gênese de uma segunda guerra civil no país. O herói da epopeia é Bloom, que tem um fim tremendo ditado pelo destino de Édipo e vai tentar até ao fim salvar a América, inspirado na imagem de uma bela mulher mexicana, La Rosa. Assistimos a um crescendo nos acontecimentos. A progressão é incontrolável. Entre a mitologia grega, a banda desenhada, os super-heróis e o cinema, a sociedade norte-americana manifesta-se entre o drama, a tragédia e a comédia. Tudo se precipita e dissolve numa extraordinária metáfora que merece ser lida. Continuando nos livros, Helena Carvalhão Buesco, na Tinta da China, escreve Camões, poeta, herói nos Lusíadas, uma obra reveladora dessa personagem que mantém uma atualidade surpreendente e que é, ao lado de Vasco da Gama, o grande protagonista do nosso grande poema épico. E deparamos aqui com uma revelação extraordinária. Mais do que Virgílio na Eneida, Camões soube dar-nos a real importância da viagem à Índia como verdadeira descoberta da globalização. Isabel Stilwell escreveu sobre a rainha Dona Maria II nos livros Horizonte, numa extraordinária revelação que constitui um belo exercício para os estudantes de inglês sobre a extraordinária amizade entre a nossa rainha e a rainha Vitória, nascidas ambas em 1819. É um diálogo cativante entre duas mulheres excepcionais no mundo dominado por homens, uma surpresa que merece ser pesquisada. Ponta Delgada é a capital portuguesa da cultura e esse facto merece referência especial. Os Açores têm uma situação geográfica singular, a meio do Atlântico, como parte integrante do enigma da Atlântida, a norte da Macaronésia, constituindo o que podemos classificar como o Portugal paradigmático, marca indelével da nossa identidade e da nossa cultura.
19 anos depois do seu primeiro disco a solo, o pianista Mário Lajinha está a lançar o seu segundo disco em nome próprio. Chama-se Retorno, é um álbum dedicado à mulher do pianista que o incentivou a voltar a gravar depois de ter percorrido estes 19 anos em parcerias com outros artistas. Eu, quando fiz o disco a solo, tinha muita vontade de fazer um disco a solo, o primeiro. Mas depois tinha vontade de fazer imensas coisas que não tinha feito. Eu passei anos e anos em que tocava exclusivamente quase só com a Maria João. E de repente gostava de fazer isto em trio, queria fazer trios diferentes, queria experimentar isto, experimentar... Quer dizer, as coisas foram... E depois tocava com o Pedro Messa, depois comecei a fazer uns concertos com a Mané, fizemos um disco. Enfim, várias coisas foram sucedendo e eu fui adiando. E depois, um dia, a minha mulher, a Francisca, disse: tu tens que fazer um disco a solo. E foi muito assertiva, como aliás é sempre, e convenceu-me. O disco é dedicado a ela. Para além de um tema dedicado a ela, na realidade é um improviso, o disco é dedicado a ela. Retorno é lançado na próxima semana com concertos já marcados para o Centro Cultural de Belém, dias 5 e 6. Mário Lajinha, que está sentado ao piano durante esta entrevista, explica-nos como o confinamento da Covid-19 ajudou a que este disco a solo nascesse. As composições, mesmo para outras formações, normalmente nascem em momentos de solidão, porque sou eu em casa com um piano e vêm-me ideias, só que às vezes estou a ter uma ideia e estou a pensar, eu quero fazer este tema, acho que vai ser para aquele trio, e começo a imaginar o contrabaixo vai fazer isto, ou faz, sei lá, e eu começo a pensar e vou escrevendo. Mas realmente agora, durante esse tempo, de vez em quando, havia ideias que eu achava, ok, isto é a solo, isto é para eu tocar a solo e tal. E fui tendo cada vez mais material, e acho que no Covid houve assim uma altura em que eu pensei, vou escrever ainda mais, vou escrever o mais que puder música para piano solo. A situação do Covid levou-me a pensar que tinha que aproveitar esse tempo de reclusão para escrever música para piano. E afinal, o que é que Retorno diz sobre o músico Mário Lajinha? Sem querer ser demasiado simplista, diz um bocado quem sou eu em 2026 ou em 2025. Eu tenho influências de muitos tipos de música, que vai da música africana, a brasileira, a música clássica, o jazz, se calhar o primeiro deles, música portuguesa, até o fato que eu normalmente nunca deixava que viessem influências nenhumas, eu deixei. E portanto, eu acho que há vários temas. Não é que eu, quer dizer, não desatei a escrever fados. As pessoas que se pensarem isso vão ter uma desilusão, porque não há nenhum fado aí. Mas eu acho que há muitos temas em que há melodias e ornamentos que eu acho que eu não teria feito se eu não tivesse deixado essa influência entrar mais facilmente, digamos assim. Eu ter tocado e na realidade toco com alguma regularidade com o Camané e termos feito um disco também teve um papel importante nisso, claro que sim. Retorno é um título simbólico não só por marcar o regresso de Lajinha aos trabalhos a solo, como é também uma referência ao livro da escritora Dulce Maria Cardoso. Esse tema foi escrito para uma banda sonora de um filme do João Mário Grilo que se chama Campo de Sangue, que nasce de um livro da Dulce Maria Cardoso. E na realidade eu não queria nada chamar Campo de Sangue a esse tema fora do contexto do filme. E depois achei que gostava de manter um título que também remetesse para a autora do livro, que é Campo de Sangue, porque ela tem um livro que se chama Retorno. E eu gosto muito para já do nome. Atenção que o meu tema não tem nada a ver com retornados, é outra coisa. Mas é um retorno, e é um retorno também ao piano solo, a uma certa intimidade, a uma certa solidão, e teve que ficar retorno. Por acaso depois até achei que devia perguntar à Dulce Maria Cardoso se não se importava que eu utilizasse esse nome, não só para o tema, como para o disco, para o álbum, e ela concordou, e
e ficou. Este disco da ONC Produções Culturais, com edição digital da Timbuktu Records, conta com vários improvisos. Todos estes anos, de vez em quando, dei concertos a solo. Eu faço sempre um improviso, um ou dois improvisos. Só que isso nunca entra nos discos. E eu queria ter improvisos no disco, até porque isso faz parte um bocado da minha matriz e dos meus concertos a solo. Isso existe com alguma regularidade nos meus concertos, mas nunca ficavam nos discos e agora eu quis que ficassem e, portanto, aí estão eles. E é sentado ao piano que nascem estes improvisos, mas não só. Eu passo muito tempo sentado ao piano. Não é sempre a estudar, no sentido de... Mas que eu componho ao piano, depois tenho aqui o computador, às vezes estou a compor, depois preciso de enviar um mail ou responder a qualquer coisa, não saio do piano, é aqui mesmo que escrevo. Quando tenho que estudar muito, às vezes estudo 4, 5 horas, mas outras vezes estudo 2. E componho 3, ou componho 1, ou componho 5, depende. Eu pratiquei ginástica, e na ginástica eu treinava. No piano é também um treino, claro, mecânico e físico, mas chamei-se estudar porque para mim isto sempre foi estudar. Ora, eu acho que a coisa mais importante que tem um músico qualquer, em qualquer área, é aquilo que a cabeça nos dá, não é? Retorno será apresentado ao vivo depois do CCB, dias 5 e 6 de fevereiro, a 13 de março no Auditório de Espinho, depois a 2 de abril no Teatro Municipal de Orem e a 30 de abril no Teatro Messias, na Amealhada. Pode ler esta entrevista na íntegra no site da Renascença. Para já, despedimos-nos do ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira, ao som do piano de Mário Lajinha e deste disco Retorno, que chega na próxima semana ao mercado. Boa noite e bom fim de semana.